Olá, olá, saudação a todos os preciosos irmãos, graça e paz. Nessa manhã de sábado, às 10 da manhã, será aqui ministrado a palavra através do nosso irmão Celes Renato Pereira, o ministro de Cristo segundo o dom da graça. Aqui será abordado o tema obediência à verdade. A obediência à verdade. Não é uma obediência produzida pelo esforço humano a um sistema de dogmas e credos, mas sim conforme o próprio Evangelho nos ensina. Minha ovelha ouve minha voz. Jesus Cristo não força, Jesus Cristo não traz uma obediência segundo a lei, mas como o próprio texto, a Bíblia explica a Bíblia, será aqui desenvolvido. Vamos acompanhar junto e será um privilégio e alimento para a nossa alma ouvir a palavra do nosso Deus. Essa palavra está viva. O pregador é Cristo velado e o ouvinte do mesmo modo, Deus também velado. Deus fala e Deus ouve. A grandeza de Deus é tal que a pregação da fé só surte efeito se a fé também estiver misturada com aqueles que a ouvem. E quem pode ouvir a voz de Cristo? Ele disse, minhas ovelhas ouvem minha voz. O evangelho da nossa salvação é obra exclusiva do Espírito. Por isso não estamos aqui confiados em patrocinadores, em quantidade de membros, mas buscando não pessoas, não riquezas desse mundo, mas buscando essa fé que está segundo a própria operação do Espírito. Estamos batalhando pela fé, estamos buscando essa comunhão com todos aqueles que receberam a graça do nosso Deus. Vamos aqui ouvir o nosso precioso irmão, Pastor Celes. Bom dia a todos, saudamos, cumprimentamos no nome preciosíssimo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos que estão conosco, aqueles que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, graça e paz. Deus possa estar com todos e confortar a todos. Gostaria de falar nessa manhã de sábado com vocês sobre um assunto interessante, sobre obediência, obedecer. Isso é algo que nós ouvimos constantemente nas igrejas, por onde passamos, por onde estivemos, essa questão da obediência, de obedecer. Se cobra muito a obediência das pessoas. Agora, como é que isso pode ser feito? Nós vamos ler a Bíblia aqui, em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 22, que diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Obediência à verdade. Para caridade fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Se cobra muito obediência das pessoas no que se refere a credos, dogmas, mandamentos, legalismos, regras. Se cobra muito a pessoa obedecer fulano, ciclano, obediência da esposa ao marido, obediência da igreja ao pastor, obediência, é muito cobrado a obediência. Agora, como é que você vai obedecer? Como você vai obedecer se você não tem o Espírito Santo? Como que isso vai acontecer? Será que pelo mandamento você vai conseguir chegar à obediência da palavra de Deus?
Que obedecer credos, dogmas, legalismos, preceitos de homens é fácil. Basta a pessoa ter um caráter e querer fazer aquilo. Mas a obediência que a Bíblia está falando é em relação à verdade. É em relação à verdade, a palavra de Deus de A a Z. Não está falando de obedecer à lei, mandamentos, e isso pode, isso não pode, isso pode fazer, aquilo não pode fazer. É obediência naquilo que a palavra está falando de você. Daquilo que você é realmente em Cristo. Daquilo que você é realmente em Deus. A sua fé na palavra de Deus. Chova pau ou pedra, vem o vento ou tempestade, você está ancorado, está firme nessa verdade que é Cristo Jesus. Obediência pela fé através do Espírito Santo e não por lei e muito menos por mandamento. Falando então de obediência, aqui do ponto de vista do grego, ou melhor dizendo, do dicionário, de forma comum, obediência vem do latim, que é ouvir com atenção e submeter. Do ponto de vista do idioma do grego, significa ouvir e responder na prática, com ação. Isso é obediência. Ouve, obedece, executa, pratica. Só que aqui em 1 Pedro 1,22, está dizendo almas purificadas pelo Espírito, na obediência à verdade. Então, a obediência à verdade. E a verdade é Cristo, e Cristo é a palavra, e a palavra é o pensamento de Deus expressado. E o pensamento é algo que foi criado na mente de Deus e seu Espírito. Então essa obediência está longe de ser obedecer o regulamento de uma igreja, ou os dogmas, ou os preceitos, as normas gerais de procedimentos. Aqui pode isso, não pode aquilo, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, nós concordamos com isso, não com aquilo, cremos nisso, cremos naquilo. É uma obediência à verdade, a verdade é a palavra de Deus, a verdade. Em todos os pontos. Se não amamos a verdade, cai naquilo que Jesus falou. Se vocês estão em mim, e as minhas palavras estão em vocês, então sereis meus discípulos. Como a pessoa quer ser um discípulo de Jesus, sendo que a palavra não está neles e não é obedecida? A palavra já não tem mais importância nenhuma. Não prega isso, não prega aquilo, que vai magoar pessoas, cuidado. Ora, você está lutando, trabalhando com a verdade, e não com o que as pessoas querem ouvir. Então, a obediência da fé não é da lei. Então, Jesus, ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de uma eterna redenção. Essa é a grande verdade. Jesus obedeceu tudo aquilo que falava dele, que estava profetizado acerca dele. Será que nós, ao ouvirmos o Evangelho, tudo aquilo que está escrito para se cumprir na nossa vida, será obedecido? Ou a nossa mente arrumará uma maneira de sair pela tangente e dizer que está tudo bem? Uma obediência movida pelo Espírito de Deus em nossos corações. É uma ação do Espírito Santo. Não tem como você obedecer predominando a mente carnal, os desejos da carne, do homem, da natureza adâmica. Tem que ser impulsionado
pelo o Espírito Santo. Caso contrário, não haverá nenhuma obediência pelo mandamento, de maneira alguma. Nessa ideia da palavra de Deus sobre obediência, aqui em Filipenses capítulo 2, do verso 5 a seguir, Paulo faz uma recomendação, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então você tem que esvaziar de você mesmo pela fé. Senão você não esvazia, não. É através da fé. E você tem que se diminuir, se entregar. Mesmo sabendo que você é filho de Deus, mas que você está numa forma humana, você deve se esvaziar e deixar o Espírito Santo realmente te levar à plenitude dessa obediência pelo Espírito de Deus, uma vez que você foi revelado quem é você, o que estás a fazer aqui, o que estás fazendo, de onde você veio. O que é que o Evangelho fala acerca de você? Jesus sabia o que a palavra, as profecias falaram acerca dele. E ele foi obediente, mesmo sendo Deus. Foi obediente até a morte de cruz. Ele podia ter negado lá no Sinédrio quem era ele. Ele podia ter feito um acordo com Pilatos. Ele poderia ter resolvido aquele problema saindo dali de Jerusalém, indo para qualquer um daqueles países onde estava ocupado pelo exército romano. Bem que Pilatos tentou ajudar ele, dizendo: tu não sabes que eu tenho poder para te soltar? Por que você não responde para mim? Eu te pergunto, você não responde. Ele disse: nenhum poder tu tens, se de cima não for dado. Jesus sabia a sua missão e ele foi obediente. Obedecer a palavra de Deus é obedecer à fé, é aquilo que você acredita, aquilo que você crê sobre a verdade. Não é obedecer o regulamento de uma denominação, porque em umas a mulher pode usar uma roupa de um jeito, na outra já não pode, e aqui pode tomar Coca-Cola, ali só pode tomar Guaraná, aqui é proibido isso é pecado, aqui não é pecado, mas aqui na outra já é pecado, não pode. Obedecer às regras de um clube, de uma organização, depende de você querer fazer parte daquilo, estar de acordo com aquilo. Mas obedecer a palavra de Deus no que tange o que o Evangelho fala de mim, o que o Evangelho fala de nós, da igreja. Qual é o objetivo do Evangelho? Vencer o mundo ou conquistar o mundo? Aí entra um ponto tremendo sobre obediência. Por quê? Quando as lideranças estão incitando o povo a fazer uma passeata para Jesus, a participar das coisas do mundo, na política, na cadeira do Senado, dos deputados, na Câmara, colocando seus representantes, excitando o povo a conquistar o mundo, excitando o povo a buscar as coisas que são de baixo, daqui da terra. Sendo que a Escritura diz: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Colossenses capítulo 3.
A obediência está exatamente em ficar com o Evangelho, ficar com a palavra de Deus. A obediência se trata disso. A obediência não se trata de guardar coisas, obedecer a coisas, seguir caminhos que não é o do Evangelho. Isso é desobediência, falta de fé, falta de revelação. A igreja não foi chamada para conquistar o mundo, mas para vencer o mundo. E vencer o mundo é vencer você mesmo, é vencer suas ideias, é vencer seu eu, esvaziar-se de si próprio. E saber que você é um filho de Deus, mesmo estando aqui, nessa condição humana, você sabe quem é você, de onde você veio, o que estás a fazer aqui, o que estás fazendo, para onde tu irás, tu sabes disso. Então, a obediência é isso, obedecer pela fé, tendo as almas purificadas, como diz Pedro, a verdade, para a obediência da fé, a obediência da verdade. E a verdade é Cristo, e Cristo é a palavra. Como que pode as pessoas dizer que são cristãos e não gostam da palavra? Como pode as pessoas querer um título quando elas não obedecem, quando não executam aquilo? Nós vemos no passado, na história da jornada dessa igreja, como pessoas morreram queimadas vivas nas fogueiras pela Inquisição de Roma, por causa da obediência à verdade. Não é obedecer, você pode vestir saia, ou calça, ou camisa, ou blusa. Não é preceitos de coisas de homens, é obediência à verdade. Quantos morreram amarrados em troncos, queimados em fogueira. Quantos morreram ao fio da espada? Quantos? Por causa da obediência a Deus. Obediência a Deus é obedecer a sua palavra. E não se aplica a palavra simplesmente para preceitos e coisas, que isso pode, que não pode. Isso é pecado, isso aqui e tal, isso aqui não. Não é isso. É obediência a toda a palavra de Deus. É sujeição, é submeter ao governo do Espírito Santo. Quando isso acontece, tudo vai encaixar, tudo vai ficar perfeito. A obediência não é obediência à lei, a mandamentos que saem da mente, de uma consciência que isso pode, aquilo não pode, mas é algo movendo dentro do coração da alma, para a obediência, a santificação, a verdade. Obediência à verdade de Deus levou pessoas para a cruz também, levou pessoas para a fogueira, para ser morto à espada com a flecha no fígado, para ser encarcerado em obediência à verdade. Que Deus possa vos abençoar e vos santificar para a obediência à verdade de Deus. Amém.